se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que eu vou falar aqui é concernente ao reino de Deus. Lucas diz essas palavras no versículo 1 até o versículo 3, relatando no livro de Lucas que tudo que foi dito, tudo que Jesus fez, pode sentar, irmãos, tudo que foi dito, tudo que foi ensinado, tudo que Jesus fez, que Ele demonstrou aqui na terra para nós, enquanto Ele estava aqui no nosso meio. Passou o tempo que Ele deveria passar, foi levado às alturas, então começa a relatar no livro de Atos, tudo que Deus continuou ensinando, continuou fazendo, depois que Ele foi levado aos céus. Então nós sabemos que nós não estamos nunca desamparados, não estamos sozinhos, porque Ele esteve aqui, nos ensinou, deixou ensinamento, palavra, deixou atos, né? Deixou atos do que Ele fez aqui entre nós. E depois que Ele partiu, depois que Ele foi para a glória, sentado à direita do Pai, Ele continua fazendo, Ele continuou fazendo, continua ensinando. O que muda é a nossa postura e percepção diante de Deus. Eu tenho certeza que o mundo, depois da queda do homem, depois da desobediência de Adão, ele continua o mesmo. Talvez da nossa percepção, para uns ter mais decadência humana, mais prostituição, mais violência, mas eu creio que isso aí é perspectiva. Por que perspectiva? Quando nós somos crianças, nós não temos dimensão das coisas que os adultos têm, dos conhecimentos, da percepção, do que ele vê, do que ele percebe, do que ele acha, do conhecimento que ele tem, quando nós somos crianças. Mas à medida que nós crescemos, nós vamos vendo, percebendo coisas que nós esquecemos, às vezes, dos princípios que nós aprendemos com os pais, dos ensinamentos que aprendemos na igreja, dos conselhos sábios que nós recebemos de amigos, né, até. Mas olha para você ver, Sodoma e Gomorra foi muito diferente do que nos dias de hoje. Noé, naquela época, teve que ser dado como louco, como doido, porque ele ouviu uma ordem de construir uma arca de um tamanho enorme para colocar um casal de animais e salvar a família dele. Quem nos dias de hoje acreditaria nisso? Então foi da mesma forma naquela época. Muita gente não acreditou, não confiou e não creu. Mas o mundo não mudou muita coisa de lá para cá. O que muda é a nossa percepção. E eu sei que o Espírito Santo de Deus trouxe aos nossos corações nesses dias que nós temos vivido aí na pandemia, temos vivido tempos difíceis na família, né? Dificuldades às vezes na criação de um filho, dificuldades às vezes no relacionamento conjugal, dificuldade às vezes no relacionamento com pais e filhos. Mas eu posso te dizer uma coisa: vale a pena perseverar, vale a pena guardar a fé, vale a pena, sabe por quê? Às vezes nós esperamos que algo extraordinário aconteça para que a gente creia. Mas só vai acontecer se você crer, não vai acontecer antes de você dar essa demonstração de fé. Não é isso? E Deus honra, Ele honra todos aqueles que lutam, que perseveram. Eu gostaria de falar, de mencionar aqui Nicodemos. Várias vezes eu li a respeito e eu tinha uma percepção errônea de Nicodemos. Ele procurou Jesus à noite para falar sobre o que é nascer, para entender o que é nascer de novo. E nós sabemos que na palavra diz que há muito tempo ele andava no conhecimento da palavra, há muito tempo ele estava com Jesus, há muito tempo ele estava ali com os discípulos, todos ali aprendendo da palavra de Deus. E Jesus vira para ele e fala assim: olha, há tanto tempo está comigo e não sabes o que é nascer de novo? E eu estive olhando porque Nicodemos, ele era doutor da lei, ele era uma pessoa que conhecia. É como se fosse hoje um juiz de direito, um procurador da justiça, né? Ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse um tribunal.
E você percebe bem que uma pessoa estudada, né, letrada, tanto nas leis do homem, e conviveu com Jesus, com os discípulos, e aprendendo da lei de Deus, e teve dúvida. Imagina nós, não que nós não sejamos menos do que ele, não, muito pelo contrário. Como eu mesmo disse aqui, eu tive uma percepção errada, errônea, de Nicodemos. E essa semana o Espírito Santo de Deus fala comigo assim: olha, Nicodemos, ele era uma pessoa que tinha um coração voltado para o Evangelho, voltado para Deus. Tanto que quando Jesus foi sepultado, ele levou mirra para a unção do corpo de Deus. Ele ofertou, porque ele acreditava. Quem faz isso é porque crê que aquele é o Messias, que ele é o Salvador e que ele faz a diferença na nossa vida. Porque senão nem lá ele iria. O que ele ia fazer saindo da casa dele, de onde ele morava, deixar sua família, o seu conforto, o seu lar, para poder acompanhar o corpo, para poder ungir o corpo de Deus, né? E isso me chama atenção, porque muitas das vezes nós achamos que nós precisamos de muito buscar conhecimento, eu falo teórico, né? Vou dizer assim, eu preciso de fazer um seminário, eu preciso de fazer um curso para pastor, eu preciso de fazer um curso para diácono, para presbítero, eu preciso de fazer um curso para ministro da palavra, do louvor. Mas nós temos que ter um coração aberto para receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia agora no livro de Atos, capítulo 5. Aleluia. Deixa eu ver se é 5 minutos. Isso mesmo. E nós vemos aqui que a igreja do Senhor, no livro de Atos, ela crescia em um só corpo, em uma só alma, porque ela uniu em oração no propósito de abençoar outras vidas. E todas as vezes que nós dispomos a buscar ou a servir ao Senhor de maneira íntegra, né, de forma inteira, parece que às vezes, posteriormente, né, irmão, nós somos retaliados. A minha esposa hoje acordou com uma dor terrível nas costas, e há 3 meses ou mais ela já não sentia dor nenhuma. Ela acordou hoje com uma dor incrível, e essa noite eu tive um sono meio que pesadelo, mas eu levantei no meio da madrugada, orei e consegui dormir o resto da noite. Mas é assim, se você crê, se você não levanta, não lê a palavra, não ora, nada vai acontecer. Mas Deus está com você se você for fiel a Ele. Ele é fiel à palavra dele, amém? Então a igreja de Atos ali, unida em oração, em um só corpo e no mesmo Espírito, eram prósperos, tanto que eles tiveram que cessar o recolhimento das ofertas, porque não tinha onde mais colocar, não tinha onde mais guardar. Todos já estavam servidos, todos já estavam abastados do mantimento, né, da saúde, da bênção, da alegria, que eu acho que é muito importante na vida do cristão, é a alegria. Amém? Aleluia. Aleluia. Acharam aí? Capítulo 5, versículo 33. Aqui fala sobre o parecer de Gamaliel. O que tem a ver o parecer de Gamaliel? Enquanto os irmãos estavam ali orando, perseverando, outras pessoas dentro da igreja estavam dispersas, querendo açoitar, querendo prender, querendo matar os discípulos. E chegaram até prendê-lo. Mas Gamaliel virou para essas pessoas que estavam dentro da igreja. Ou seja, quem imagina que no meio do povo de Deus iria acontecer essas coisas? Gamaliel falou assim: olha, eles porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, queriam matar os discípulos. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre também da lei,
acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Então ele mandou tirar aqueles discípulos da presença deles por um pouco. E disse assim: Israelitas, atentai bem no que ides fazer com estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos prestavam obediência se dissiparam, desapareceram, não deram em nada. Desapareceram, não deram em nada. A quem nós temos dado ouvido? Nós temos dado ouvido ao homem, nós temos dado ouvido às pessoas que não têm entendimento, conhecimento da palavra. Olha, pois bem, eu vejo aqui que Gamaliel, além de conhecimento da lei, ele tinha conhecimento de vivência espiritual. Ele creu que aqueles discípulos, eles estavam fazendo aquilo que foi determinado para eles fazerem ali naquele local. E eles estavam ali fazendo o quê? Intercedendo por aquela igreja. Eles estavam ali orando por aquela igreja. Eles estavam ali fazendo com que aquela igreja viesse continuar firme e perseverante na fé, como Paulo os instruiria adiante em Roma, em Corinto, em Éfeso, na Galácia. Eu vejo que essas pessoas separadas por Deus para levar o evangelho ao mundo, eles sofreram perseguições constantemente, incessantemente. A irmã falou bem aqui há pouco tempo que a perseguição aumenta, e a gente sabe que assim, alguns países são fechados para o evangelho. E na semana passada mesmo eu tive notícia de que missionários brasileiros ainda assim estão saindo para pregar o evangelho nesses países que são fechados. Eu confesso que eu hoje, na condição que eu estou hoje, eu não iria. Por quê? Preparação, mais vivência no evangelho. Mas e o tempo que eu fiquei parado, e o tempo que eu desperdicei em não buscar mais conhecimento, mais a palavra de Deus? Passa-se anos, né? Como falei, eu nasci e fui criado no evangelho. Hoje eu estou com 47 anos. Há 12 anos para cá eu venho restaurando a minha vida com Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza de que hoje eu não sou um Gamaliel, eu não sou um Paulo, eu não sou um Estevão, porque aquele tempo que eu julguei lá atrás me faz falta no dia de hoje. Mas hoje eu estou aqui porque eu estou servindo a um Deus que ainda confia, que ainda acredita e que quer que a gente ainda vá levar a palavra para salvar vidas, para salvar as almas que importam para Ele. Assim para você também deve ser. Então nunca é tarde. Eu vim aqui hoje para falar isso. Eu vim aqui hoje para falar que não é tarde. Não importa a sua condição de conhecimento intelectual, não importa a sua condição de condição financeira para o aprendizado. Importa a disponibilidade e vontade de aprender, porque gente para ensinar tem. Aqui neste lugar tem anjos que servem a Deus. Eu conheço, eu acho que ele não está aqui, mas eu conheço o pastor Wellington. Eu tinha desde 5, 7 anos de idade. Talvez ele não me conheça, não lembra. Mas eu conheci ele, eu tinha uns 7 anos de idade. Conheço a mãe dele, uma serva de Deus tremenda, os irmãos dele. Eu fico olhando assim, como que uma pessoa consegue trilhar esse caminho, essa caminhada difícil. Deus honra ou não honra? Como que é o nosso pastor na igreja de hoje? Ele é um homem fiel, firme, preocupa com o seu servo, preocupa com os anjos. Amém? Nós temos que honrar essa casa, honrar cada um dos irmãos aqui. Quando eu falo honrar a igreja, quando eu falei aqui no início, era isso. Eu não conheço todos, mas eu tenho certeza absoluta que todos aqui são salvos, escolhidos, separados. Amém? Aleluia. A seguir, no capítulo